Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Notícia urgente no São Paulo. São Paulo acabou de anunciar demissões no departamento de futebol e não para por aí. A situação do Casares também é preocupante. Tem movimentos acontecendo para uma renúncia também de Casares e também o que aconteceu ali referente aos jogadores, o comportamento dos jogadores na partida de ontem e tal. Tem um bastidor que aconteceu antes do duelo contra o Fluminense. Segura aí, mas antes sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso trabalho. E rapidinho, eu quero falar para vocês que esse vídeo tem o oferecimento da Bet Nacional, que é uma casa de apostas espetacular, segura, prática e 100% regulamentada, com ótimas odds e também, rapaziada, com pagamento rápido para vocês. QR Code na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Lembrando que é para maiores de 18 anos de idade. Faça o cadastro lá na Bet Nacional que certamente você vai curtir bastante em realizar as suas apostas esportivas. Se você realizar o seu cadastro, você vai apoiar demais o nosso trabalho. Bom, pessoal, como vocês sabem, já tinha um certo conflito ali entre Casares e Belmonte. E ontem, após a derrota do São Paulo, o vexame contra o Fluminense, talvez foi um empurrão para o Casares ter talvez uma atitude e fazer algum tipo de mudança. Mas como eu sempre falo para vocês, nesse momento, né, que acontecem as coisas do São Paulo, devido à política, eleições, eu sempre fico com o pé atrás nas coisas que acontecem por conta de questão política do clube, tá? E movimentos são necessários, talvez agora ainda mais porque o Casares vem perdendo a sua força ali nos bastidores. E depois de 5 anos, né, que era uma cobrança de boa parte da torcida, o Belmonte, mais 2 profissionais ali, entre aspas, né, que não são profissionais, são conselheiros no cargo de futebol do São Paulo, foram demitidos em nota oficial. Aí na tela para vocês, vou ler rapidinho, olha só. O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracali deixam de ter as suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026. Ontem, né, não viajou o Casares e nem o Belmonte com a delegação para o Maracanã. E isso já era um indicativo aí de que, de fato, o Belmonte já estava sendo meio que escanteado. E o Rui Costa teve um aumento salarial e, com isso, né, ele teve o seu cargo ali, talvez, sendo mais importante do que o Belmonte. Então, pelo que parece hoje, o Rui Costa é meio que o novo diretor de futebol do São Paulo, junto com o Márcio Carlomagno. Então, rapaziada, a gente percebia já que o Belmonte já não estava participando muito, né, ali do São Paulo. Em alguns momentos parecia bem de forma superficial. E ontem, vendo a declaração do Rui Costa, que para mim foi horrorosa, né? Ele meio que não gostou das falas do Luiz Gustavo e certamente o Luiz Gustavo deve ter consequências. Eu não sei quais, mas certamente ele não joga mais no São Paulo, Luiz Gustavo, a partir do ano que vem. Eu tenho as minhas dúvidas do que vai acontecer com ele nos próximos 2 jogos. Fiquem abertos aí, tá? Mas enfim, para quem não sabe, quem são esses profissionais aí que saíram, né? O Belmonte é o mais conhecido de todos, era o diretor de futebol de São Paulo. E os outros, né? O Nelson, que é o que está do lado ali do Belmonte, tá, rapaziada? Aliás, o Fernando Bracali, ele é o que está do lado do Belmonte ali, do lado direito do Belmonte. E o Nelson, que é o Chapecó, que o pessoal sempre chama de Chapecó, ele é o que está do lado do Márcio Carlomagno, ali do outro lado lá, tal, de camiseta polo ali. Então, essas foram as pessoas que saíram do São Paulo. E na nota diz ali que toca o futebol o Muricy Ramalho e o Rui Costa e não acabaram citando o Márcio Carlomagno, né? Então é meio estranho, porque ele hoje faz parte do futebol do São Paulo, meio estranho o São Paulo não soltar isso. Então, essas foram as demissões do São Paulo, né? As consequências aí da derrota de ontem estão acontecendo. E, cara, para mim, isso aqui, né, principalmente o Belmonte, tá? Para mim é questão política. Ainda mais agora que o Casares ali perdeu ali o braço de ferro nos bastidores, perdendo a sua força, aliás. E para mim talvez é algum movimento político. Eu não sei qual,
né? Mas para mim, eu não tenho dúvidas disso, porque demorou muito para fazer essas demissões. E tanto o Fernando quanto o Nelson, né? Que, cara, você percebia que os caras só viajavam com o clube, com o time, e não tinha nenhuma participação, não falavam nada. Você nunca viu esses caras falando, era só Belmonte, que sumia, né, bastante também, mas ele era o único que falava desses três. Então, são duas pessoas do Conselho do São Paulo que não tinha, cara, condições de estar ali. É inacreditável o que o São Paulo fez durante 5 anos. O Casares, no caso, né? O Casares fez durante 5 anos. Mas eu não tenho dúvidas que isso é algo político em jogo, tá, pessoal? Certamente o Belmonte, ele vai fazer alguma coisa ali, vai se unir com alguém para tirar o Casares do comando na questão aí de quem que ele vai apoiar na próxima eleição, tá? E já tem movimentos acontecendo em alguns conselheiros ali do São Paulo tentando fazer um abaixo-assinado para arrancar o Casares do cargo de presidente, tá? Informações aí do Paulo Pontes, ele soltou a informação em primeira mão que alguns conselheiros da oposição começaram a se movimentar e passar uma lista para coletar assinaturas de conselheiros com o objetivo de pedir a renúncia de Júlio Casares, tá? No final da tarde ele teria mais informações para levar aí o Paulo Pontes. E acrescentando essa informação, a própria ESPN também levou essa notícia, confirmando essa informação do Paulo Pontes, de que a expectativa é de conseguir um pouco mais de 50 assinaturas na oposição e também algumas na situação que está rachada. Então, o racha, de fato, já existia há bastante tempo e foi comprovado hoje com a saída do Belmonte do cargo de futebol do São Paulo. Lembrando que o Belmonte, ele havia dado uma declaração antes que ele só sai do São Paulo como diretor de futebol caso o Júlio Casares não quisesse mais ele. Então, dá a entender por enquanto, a gente não tem informação ainda porque aconteceu agora, que é uma decisão do Casares, essas saídas, tá? Então, por enquanto, a gente fica meio que ainda a apurar essa parte aí. Eu vou tentar apurar durante a tarde, mas certamente isso parte do Casares a princípio, tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? É um movimento importante para tirar o Casares de lá, mas é algo bastante difícil, tá? Não é tão fácil assim, não é tão simples. Ficaria atento também para trazer mais informações para vocês. E internamente, pessoal, os jogadores do São Paulo, eles não gostaram da decisão de mandar o jogo para Vila Belmiro contra o Inter. E eu trouxe essa informação também para vocês, né? E hoje começou a pipocar em alguns lugares também. E o detalhe é que os jogadores, assim como pessoas da diretoria do São Paulo, conselheiros, né, ali dos bastidores, só ficaram sabendo através da imprensa. O São Paulo, no caso Casares, não noticiou nem os jogadores de que o jogo seria levado para Vila Belmiro, cara. Olha que absurdo, rapaziada. E os jogadores não gostaram disso. Não gostariam. Ontem a gente viu o futebol pífio que o São Paulo fez. E se algumas pessoas soltarem no ar suposições de que jogadores tiraram o pé, né, quiseram relaxar, quiseram manchar a imagem do Casares sofrendo uma goleada, cara, a culpa é total da diretoria. A culpa são dos caras que devem jogadores. Entra mês, sai mês, estão devendo jogadores, tá? Então, sem contar que ontem o Casares não viajou mais uma vez para o Maracanã, meio que largando o clube, largando os jogadores. É um momento importante da temporada, um momento de muito conflito, um momento de muita situação negativa do clube. Você vê o presidente largar a mão, abandonar o time, rapaziada. Cara, é impressionante, tá? E os papos de que o Casares levou, que não, o futebol é sempre em primeiro lugar, isso internamente nos bastidores, os jogadores dão risada. Assim como aconteceu aquela notícia do superávit, que o Casares saiu postando nas redes sociais, se vangloriando. Só que estavam devendo jogadores. Então, o que o Luiz Gustavo disse ontem, rapaziada, ele não soltou assim, literalmente o que é, mas deixa a sensação, né, e traz para nós que a diretoria do São Paulo é muito falha. E ontem você viu o Rui Costa, ridículo, nojento, querendo meio que
falar olho a olho com o Luiz Gustavo para entender o que ele disse, o que ele quis dizer. Porque na visão, sem noção desses caras, o São Paulo tá tudo maravilhoso. Cara, que absurdo, rapaziada. Que absurdo, cara. É bizarro o que acontece no São Paulo. Mas vamos ficar atentos aqui nos movimentos do São Paulo. Mas já começou aí uma mudança no futebol com as demissões aí que surgiram no dia de hoje. Esse é o vídeo. À noite, talvez eu vou trazer mais um conteúdo para vocês. Fechou? Tamo junto aí. Um abraço.